O que pode acontecer na imaginação é infinito. E o que pode acontecer no mundo concreto é totalmente finito. Se eu não consigo calibrar essas duas coisas, eu vou viver sempre frustrado porque eu tô fazendo pouco. Porque eu vou sempre comparar o que eu consigo fazer com o que eu fico imaginando que dá pra fazer. Aí tudo que eu faço é uma bosta, tudo que eu faço é insuficiente, eu não presto, não funciona, eu deveria fazer mais. Galera, antes de começar esse episódio, eu quero dar só um recado do nosso patrocinador do episódio de hoje, o Ventse, sempre muito presente aqui no Como Você Fez Isso. O Ventse tem uma formação chamada Líder Comercial que te ensina o passo a passo para você montar um time de vendas campeão, que bate meta, engajado, altamente eficiente. Então, para você que tem ou quer ter um time de vendas e entender como que recruta, como que cria um plano de carreira dentro da área comercial, como que paga um vendedor, enfim, essa formação é a mais bem avaliada aqui do Office. Só clica no link que está aparecendo na tua descrição, em algum lugar aqui desse vídeo, que você vai ser direcionado para a página da formação Líder Comercial especial do Ventse para toda a galera aqui do Como Você Fez Isso. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso, e hoje eu tenho um cara muito especial, eu já tô um tempo para gravar com ele. Faz hora, hein? Faz hora, mas eu tenho certeza que vai ser muito valioso. Eu já pude entrevistar ele num podcast, bater papo com ele. Eu lembro a primeira vez que eu gravei com ele, não sei se ele vai lembrar, 2016 em Floripa, foi muito especial aquela vez. Foi lá no Novotel ali, você tava lá. Você era um cara que você veio do offline, tava entrando no online. Eu sou um cara que, eu gosto muito da sua história, você é um cara muito raiz ali, cara, sabe? Aquele cara raiz mesmo. E então eu recebo ele, primeiro eu vou ler a bio desse cara, ele que é treinador dos brabo, tá? Comportamental, é empresário, é CEO e fundador do Grupo Virtus, a gente tá batendo um papo antes de conversar, ele está há mais de 17 anos, acho que é mais, cara, 17 anos desenvolvendo pessoas, ele já treinou gente pra caramba, milhares de pessoas pelo Brasil inteiro, o cara realmente, ele é fera. Ele começou há muito tempo e naquela batida crescendo, ele é Wendel Carvalho. Palmas, senhoras e senhores, para o Wendel Carvalho! Primeiro, obrigado, viu, irmão? Obrigado demais. Eu gosto dos papos com você, porque você coloca verdades na mesa, bate, mas sabe daquele jeito de irmão mais velho? Sim. Saca? Muito de intercessor, aquele que avisa quando você tá errado. Tu tá errado, né? Porque é um ato também de cuidado, você... É que nem um farol, ele tem que alertar os perigos, os caminhos. E o podcast, você tá vindo pela primeira vez, não? Como você fez Primeira isso? vez, qual que é o rolê? Então, qual que é o rolê? Né? Você já teve no podcast, ele é baseado em cima de um como. Acho que o nome ele é muito intuitivo, Sim. Em cima de um como que eu vou trazer agora, que Deus nos leve para lugares maravilhosos e conduza nossas palavras. Mas é baseado em cima de um como. E quando, hoje de manhã, pensando principalmente na estrutura do podcast, eu falo que eu tenho uma missão aqui de representar a turma. Eu quero entender como é que esse cara pensa, cara. Como é que ele pensa? Tá. Sabe, como é que o como? Eu tenho uma função investigativa aqui. E o teu como, cara, você fala muito de uma vida épica, assim. Quando você fala uma vida épica, cara, uma vida que você se sinta realizado. Sim. Né? Aquele sentimento de realização, aquele sentimento de, puta, eu durmo realizado em paz. E você fala muito de uma vida épica. E eu gosto muito dessa expressão, porque é um convite que você faz a pessoas desencavetarem planos, sonhos e projetos, né? Porque muita gente engaveta. Se rebelar contra a pequeneza. Total. E como? Primeiro, como você construiu, mas de uma maneira baseada em cima do como construir uma vida épica. Uma vida pautada em realização, porque sucesso é uma parada muito subjetiva, tem gente que tem até dificuldade em definir, né, em entender, o que eu quero? Tem gente que não sabe nem o que eu quero. Sim. Tem gente que tá num estágio mais lá atrás de ter esse sentimento de impotência, não é que se sente incapaz, é que o que faz meu coração cantar? Então eu quero começar esse rolê por aí. Então tá bom. Esse como. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é para entender como é que a gente chega lá. Maravilhoso. Né? O café chegou, que maravilha. Né? Maravilhoso. Já posso trazer o café o aqui meu no meio da gravação? Meu reino por um café. Né? Aqui, pode trazer. Pode trazer pra aqui cá, na frente. Aqui a gente é de casa. Qual é o ponto aqui? Obrigado, hein? Aí. Eu tô aqui com o meu. Tá. Qual é o ponto aqui? Quando a gente olha para nossa vida, a gente começa a se fazer muitas perguntas. Né? Tá. Se a pessoa tem se ela está em um nível desperta, né? Essa pessoa não está adormecida, ela começa a fazer alguns tipos de pergunta. Pergunta do para que eu estou aqui, qual que é a finalidade disso tudo, de onde a gente veio, para onde a gente vai.
E quando essa pessoa começa a se perguntar isso e se questionar, essa pessoa, ela tomou a pílula azul ali, né? Do Matrix. Ela saiu da pílula vermelha, ela começa a abrir a cabeça dela, porque ela começa a se questionar. Será que a vida, então, é o shopping de final de semana? Será que a vida, então, é a próxima balada? Será que a vida, então, é acompanhar o que está acontecendo na Rede Globo, na Netflix, no BBB? Será que a vida é isso? Se a pessoa não começou a se questionar em relação a isso, ela não está desperta. Quando a pessoa... E aí, qual é a questão? Talvez eu estou conversando com gente aqui que está desperta, já está se fazendo esse questionamento, ou gente que nem se fez esse questionamento. Mas eu acredito que a tua galera já se faz esse questionamento, senão nem estaria assistindo isso daqui. Quando a pessoa começa a se questionar isso, ela começa a entender, beleza, então precisa existir um algo maior. Precisa existir um objetivo maior. A gente precisa, de alguma forma, chegar a algum lugar. Aí começa a reflexão, beleza, então se eu não estou aqui simplesmente para poder assistir uma televisão, eu não estou aqui simplesmente para poder comer mais um hambúrguer, eu não estou simplesmente para fazer coisas completamente caninas, completamente animalescas, eu preciso pensar em alguma coisa maior, para onde eu preciso ir. E quando a gente começa a pensar para onde eu preciso ir, as pessoas muitas vezes pensam em como é que eu faço para mudar todo mundo lá fora, como é que eu faço para salvar as plantinhas, como é que eu faço para mudar o mundo. Cara, você tem que começar com a tua vida. Primeiro você olha para a tua vida, depois você olha para a tua família e depois você olha para o teu negócio, para a tua empresa, para o teu trabalho. É sempre um processo de dentro para fora e as pessoas querem mudar muito o que está lá fora sem se transformar por dentro. Você fala mais disso do que ninguém. E quando a gente olha para isso, beleza, mas o que eu deveria me concentrar então? Já que eu preciso olhar para dentro, eu deveria me concentrar em quê? E muitas vezes as pessoas elas perdem o foco e tentam resolver inúmeras coisas nas suas vidas e não resolvem nada. Já tem pessoas falando, mas eu já vi que tem 18 áreas da vida que eu deveria cuidar. Eu falei, querido, você não consegue cuidar das 5 que eu vou falar agora. Então começa com essas 5. Se aprimora nessas 5. Tem essas 5 como um grande objetivo da sua vida, melhorar todo ano 5, 10% em cada uma delas, que em uma década a sua vida vai ser completamente diferente, né? E aí o objetivo é buscar crescer, prosperar nessas 5 áreas que eu vou falar aqui. Tá. Então, vamos entender quais são essas 5 áreas, mas vamos entender primeiro, né? O que significa algo épico? Legal. O que é épico? Muitas vezes as pessoas falam assim, épico é para Maldivas, igual você foi. Épico é ter o jato, igual você tem. Épico é uma Lamborghini. Épico é faturar mais 100 milhões de reais todo ano. Não. Épico é um feito heróico. E o feito heróico depende de onde a pessoa está e na circunstância que ela está. Então, se eu pego, por exemplo, uma pessoa que nasceu num berço de ouro, uma pessoa que teve tudo, e essa pessoa simplesmente vive exatamente do jeito que ela sempre viveu ali e não desenvolveu nenhum tipo de virtude para alcançar níveis maiores, o quanto heróico foi a vida daquela pessoa? Diferente de um cara que talvez nasceu numa favela, e esse cara se transformou no que a gente conhece como uma classe média. O quão heróico foi a jornada desse cara? Ou seja, qual é o spread, de onde ele saiu e onde ele chegou? Para mim tem a ver com isso. Tem a ver com quão heróico é o feito que essa pessoa conseguiu fazer. Então épico é aquilo que se destaca, é aquilo que é diferente, é aquilo que está indo além do que as pessoas são capazes de fazer. Só quando a gente pensa no que é isso hoje em dia, cara, é fazer o básico. Então, por exemplo, o que é... Vamos pensar... Muito bom isso, hein, cara? Não, porque o básico... É fazer o básico. Exato, porque as pessoas... O que acontece? As pessoas hoje elas têm dificuldade, por exemplo, de trabalhar 8, 10 horas por dia. Isso já é um tema. Difícil trabalhar 8, 10 horas por dia. É um tema. A pessoa não quer casar. Casar é um feito heróico hoje em dia. A pessoa não quer casar, as pessoas estão casando cada vez menos. E quando casa, não quer ter o quê? Filho. Não quer ter filho. Então ter filho é um ato heróico. Abrir empresa é um ato heróico. Então, criar esses elementos todos, que aí exige virtude, a gente pode entrar nessa seara depois, que exige virtude, vai fazer com que a pessoa construa algo que é completamente diferente do que a maioria das pessoas estão vivendo. Só que o jogo não é para fazer isso para ser diferente das outras pessoas. O jogo é fazer isso e entender. Você só tem um tiro, você só tem uma vida, você tem que fazer da sua vida uma obra de arte. Fazer o melhor que você pode com o recurso que você tem e se lapidar o tempo todo. Só que se eu perco o foco do que é que eu tenho que me lapidar, eu não estou olhando o tempo todo para aquela bela escultura que eu estou criando, aquele belo quadro que eu estou pintando, que é a nossa vida. Então a vida épica é a vida digna de um herói, de uma heroína. É a vida que ela não vai ser te dada, você precisa tomar ela, você precisa construir ela. E essa área vai ser construída baseada em 5 pilares. Sim. A primeira área que está intimamente ligada a serviço, né? Essa primeira área tem a ver com trabalho, tem a ver com serviço. Porque quando eu digo trabalho, muitas vezes a pessoa associa a carreira. E não, muitas vezes uma mulher tomou a decisão de ser mãe. Isso é tão ou mais importante do que construir uma empresa. Educar um filho
treinar um filho é muito mais importante que construir um negócio. Sabe, o que é mais importante que construir uma vida, Total. né? Então, quando eu falo trabalho, muitas vezes a pessoa pensa que é só carreira, empreendimento, e é o serviço. Então, a primeira área é trabalho. É se perguntar como é que eu faço para crescer e melhorar todo mês, para o resto da minha vida em relação ao meu trabalho. Tá? Um Kaizen infinito ali. Segunda área é prosperidade financeira, que ela vai ser reflexo da primeira. Então, a minha relação com o dinheiro. Eu preciso ver o dinheiro fluindo para mim e indo para onde precisa ir. Então, dinheiro é o segundo elemento. O terceiro elemento é relacionamento amoroso e familiar. Relacionamento amoroso e familiar. Principalmente relacionamento amoroso. Porque o núcleo da família é o casal, né? E se o casal está bem, os filhos são bem criados, são bem nutridos. Então, essa é uma outra área importante. Quarta área é saúde e energia. Saúde e energia. E aí tem a ver com longevidade, tem a ver com sono, tem a ver com alimentação, treino, enfim. E a última parte, que é a espiritualidade, a sua relação com Deus, a relação com Cristo. Tá? Então, essas 5 áreas, se a pessoa faz um orai e vigiar em relação a isso, se ela começa a falar, beleza, eu vou fazer um exame de consciência todo domingo à noite, quando eu for dormir. Domingo à noite eu paro, me pergunto, o que eu fiz essa semana para poder melhorar meu trabalho? Aí você chega à conclusão, cara, não fiz nada, só fiquei correndo atrás do rabo, não estou estudando nada, não estou melhorando. Poxa vida, tem que melhorar isso. Tá, beleza. O que eu fiz em relação à gestão do meu dinheiro? Poxa, de novo eu não olhei para minha planilha financeira, de novo eu não procurei startar uma nova fonte de renda, de novo eu estou fugindo disso. E você faz um exame de consciência em todas essas áreas, você faz microajustes. O milagre não está na gigantesca decisão que a pessoa toma. Está no microajuste. Um ajustezinho que a pessoa faz em relação ao trabalho, um ajustezinho que ela faz. Porque é um jogo de 0,1% toda semana, é um jogo exponencial que vai... De ajuste infinito. De ajuste infinito. Então, tem como melhorar o seu relacionamento com a Fabi? Você vai me falar que tem. E aí, quando tiver nesse outro estágio, tem como melhorar? Tem. É infinito. É infinito, é uma busca infinita. Mas é uma busca infinita que muitas vezes a pessoa fica achando que é o seguinte, então, se eu levei a pessoa para viajar para um lugar, eu tenho que levar para um lugar mais caro. Não é sobre isso. É sobre ser melhor, é sobre ser mais profundo, é sobre ter mais envolvimento, é se questionar. Por exemplo, tem muita gente você tem muito empreendedor que te acompanha. Aí o cara se acostumou a tirar uma semana de folga, uma semana de férias, entre Natal e Ano Novo. É o novo escravo esse cara. Se ele tira uma semana de férias, então e não é que ele tira porque ele quer tirar, ele tira porque tudo para. Porque se dependesse dele, ele seguia. Então esse cara tem ali uma semana de intervalo. Então, como é que eu posso melhorar essa área na minha vida? Não aceitar o medíocre. Pô, uma semana só, minha família precisa de mim, minha esposa precisa de mim, a gente tem que estar mais junto. Cara, próximo ano eu vou tirar 15 dias de férias. Próximo ano eu vou tirar 18 dias de férias. Ano passado eu e a Karina tiramos 74 dias. Esse ano a gente tem que bater pelo menos 74. Só que é um puta trabalho, porque a empresa está crescendo. Então vai exigindo que eu desenvolva competências que eu não tenho. Como é que eu faço o negócio crescer, treinar liderança? A gente estava falando, então, um desafio de treinar liderança, formar time e tal. E mesmo assim preservar esses dias de descanso, esses dias de férias. E aí eu tenho que desenvolver competências e habilidades que eu não tinha até então. Então a construção de uma vida épica é olhar para a tua vida e crescer, prosperar em todas essas áreas. E aí não é difícil. Eu preciso olhar para as minhas competências que me faltam no meu trabalho. Eu preciso olhar para o que me falta e o que me sabota no meu dinheiro. Eu preciso olhar para o meu relacionamento e ter mais tempo de qualidade com a minha esposa, com meus filhos. Preciso tirar pequenas viagens para fazer. Pô, um hotelzinho ali de final de semana, ali, um negocinho que é barato, não é uma coisa de outro mundo, não. Sorvete na praça com seus filhos, sei lá. Saúde, eu preciso começar a fazer o jiu-jitsu, eu preciso começar a correr, você corre pra caramba e tal. Preciso tirar 1 hora por dia para poder fazer isso. Espiritualidade, eu preciso tirar um tempo para poder me relacionar com Deus, para poder me relacionar com espiritualidade, aprofundar o estudo. Eu preciso tirar o domingo, se eu sou católico para ir na missa, se eu sou evangélico para ir no culto, não importa. Se eu vou fazendo essas pequenas coisas, eu colho um resultado gigantesco, num prazo relativamente curto. E o que é um prazo curto? Prazo curto, para mim, é um prazo de 1 ano. Isso é um prazo curto. As pessoas podem estar ouvindo e falar, não, prazo curto é 1 mês. Eu falo, cara, nada acontece em 1 mês. Eu anotei isso aqui que você falou. Ó. O quê? Enquanto no começo, você falou 1 década, numa coisa que assim, tá logo ali. E eu gosto disso. Eu acredito que é muito mais fácil você setar a expectativa do que conter frustração. A expectativa mal gerenciada é a raiz de todos os males das infelicidades das pessoas. Tudo é expectativa mal gerenciada. E quando você já fala pra um cara que tá ouvindo aqui 10 anos, você já tá levando a expectativa dele e diz assim, não vai ser do dia pra noite. Então, mas sabe o que acontece? Tem gente que quando fala 1 década, eu em evento presencial meu, ou no Protagon, ou enfim, quando eu falo sobre o jogo de desenvolver uma mentalidade de progresso, igual a Carol Dweck fala no livro Mindset, né? Sair da mentalidade fixa para mentalidade de progresso. Quando eu falo que é um jogo de 1 década... Eu gosto, tá? Mas muita gente ri. E eu conto a história de quando eu fui começar o jiu-jitsu. Porque eu tinha uma mentalidade muito fixa.
Eu sou bom nisso, sou ruim naquilo e acabou. Não vou fazer aquilo, porque eu sou ruim e tal. Ficava no meu quadradinho. E aí eu ficava o tempo todo tentando tirar o máximo daquele quadradinho que eu tinha conforto, que eu não queria me frustrar e tal, tal, tal. E eu comecei a perceber que eu comecei a ter certo êxito, mas eu comecei a perceber que eu estava extremamente acomodado. Então a gente já faz isso, faz lançamento de 8 dígitos, faz perpétuo de tantos milhões por mês, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá, mas... Sabe quando você percebe assim, cara, eu preciso dominar alguma coisa nova. Eu preciso ir para um lugar onde eu seja realmente um faixa branca. E aí foi a época que eu mudei pro Rio de Janeiro, Ipanema, berço do jiu-jitsu no mundo. Eu sou fã de UFC desde sempre. E falei, cara, eu precisava aumentar minha energia masculina, ter um momento com outros homens e tal. Falei, pô, vamos começar o jiu-jitsu. E eu comecei. E foi muito frustrante quando eu comecei. Porque minha prima... cara, você já fez arte marcial. Você fez judô, parece, você me falou, não sei. Eu fiz Gil 3 anos. Então, mas aí quando você chega lá, você descobre que você não tem a menor ideia de como lidar com o teu corpo. Você não tem a menor ideia de como desequilibrar uma outra pessoa. Você não sabe o que fazer com o seu corpo. E se você tá ouvindo, talvez você fale, não, eu sei o que fazer com o meu corpo. Me escuta, você não sabe. Você não tem a menor ideia de como funciona quando duas pessoas estão engajadas ali para uma conseguir raspar a outra, submeter a outra, dominar a outra, né? E aí, quando eu fui lá, terminei a primeira aula, falei, caramba, não tenho a menor ideia de como fazer isso. E fui, já musculação 10 anos. Nessa época eu tava com 105 quilos, enorme e tal. Falei, cara, e eu pensei, eu vou desistir disso aqui, não dá, não é pra mim. Não é pra mim. Só que eu voltei, falei, cara, minha mentalidade fixa me aguçando aqui, querendo que eu fique num quadradinho. Eu voltei no outro dia e o meu mestre, você voltou? Né? Falei, voltei, falei, vamos lá. O que é alta performance nesse negócio? Onde é que, vamos botar um marco aqui. Então, eu já defini, eu preciso chegar a algum lugar. Eu falei, olha, o ápice disso daqui, só que é a metade da jornada, mas é o ápice, né, que as pessoas comumente conhecem, é a faixa preta. É você chegar na faixa preta. Depois disso começa uma outra jornada, que você segue mais uma outra jornada ali durante 20, 30 anos, que é a faixa coral, que é uma faixa, que é uma outra coisa, né? Então, a faixa preta. E eu falei, ótimo, quanto tempo para chegar lá? Ele falou, de 8 a 10 anos. Quando eu conto isso em evento, as pessoas riem porque as pessoas riem, elas falam assim, há muito tempo. Aí eu falei, deal, feito. Aí eu falei, agora me dá a rotina, o que eu tenho que fazer para que eu, em 8 anos ou 10 anos, eu consiga chegar na faixa preta? Ele falou, 4 vezes por semana. Se você vier 4 vezes por semana e se empenhar nessas 4 vezes por semana, em 8 anos, 10 anos, no máximo, você é um ótimo faixa preta. Eu falei, fechado, eu dou conta dessa rotina. Então eu dou conta da rotina para chegar no fim. Porque eu preciso saber qual é a rotina, para saber se eu estou disposto a pagar o preço. Se esse cara me falasse, são 7 vezes por semana, eu ia falar, cara, não estou disposto a pagar esse preço. Eu tenho evento, Protagon, eu tenho viagem, eu não estou disposto a pagar o preço. Ele falou 4, eu falei, esse preço eu dou conta de pagar. Por exemplo, você já teve abdômen super trincado. Eu não sei como é que tá aí, né? Sim, mas até que vou melhorar, prometo. Vou dar uma melhorada. Bom, por um podcast onde Caio Carneiro fará o podcast sacado. Que isso, hein? Melhorarei. Então, mas aí, por exemplo, você sabe o preço que é ter o sim. abdômen trincado. Você quer pagar esse preço hoje? Eu gosto dessa sua correlação de entender. Você tem que entender o prêmio, fazer essa correlação com o preço, porque a pior coisa é quando você paga um preço que o prêmio não vale. Ou você tá em desarmonia com aí a vida infantilizada. Você quer o prêmio, mas não quer o preço. Então eu gosto dessa. Gostei. Então, mas você tá disposto a pagar esse preço? Eu não tô. Sim. Eu não tô disposto. Aí eu vou ter que reduzir vinho, eu gosto de tomar meu vinhozinho 2 vezes por semana, eu não vou poder comer no restaurante 2 vezes por semana, eu não tô afim de pagar esse preço. Então essa consciência é importante. Mas jiu-jitsu eu falei 4 vezes por semana, feito. E as pessoas riem quando eu falo isso, porque elas falam, hahaha, uma década ou 8 anos. Só que essa história já passaram-se 4 anos e meio. Eu sou faixa roxa 2 graus. Eu tô no meio da jornada. Então mais 3 anos e meio eu chego na faixa preta. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim, caramba, tá perto agora a faixa preta. Só que as pessoas, elas rechaçam o processo de alguma coisa que vai durar um tempo, como por exemplo 5, 6, 7 anos. Porque tá tendo essa disfunção do que é rápido. Porque acho que as redes sociais, a internet fez o processo se tornar completamente disfuncional. Eu posto uma coisa, atualizo, eu já quero ver curtida. Eu posto e já vejo se tem comentário. É instantâneo. E rápido é diferente de instantâneo. Então, para mim, 1 ano é rápido, sabe? Para mim, um processo um processo de médio prazo é um processo de 5 a 10 anos. Longo prazo, estamos falando de mais de 10 anos. Mas pessoas não. Longo prazo, para muitas pessoas, é 1 ano. E essa disfunção ela é complicada, né? Sabe o que eu reparei na tua fala aqui? Já um como seu. Você falou, eu cheguei... Você tá só me calibrando, e né? eu perguntei pro meu mestre. Já gostei disso. Já gostei disso porque eu acredito que muito mais importante do que saber fazer boas perguntas é saber para quem perguntar. Sim.
Porque mesmo a pergunta errada pra pessoa certa, ela corrige a bola e te devolve redondinho. Agora a pergunta certa pra pessoa errada, vai dar ruim de qualquer jeito. Ela respondeu uma coisa que vem do sovaco Então, dela, e eu vejo que você terrível. sempre foi muito bom nisso, velho. Você sempre foi muito bom, assim, eu preciso fazer perguntas ok, mas para pessoas certas. Sim. Então você sempre. Eu já te vi fazendo perguntas, e quando você sabe que é todo o cara certo, pergunta, ouço. Então, sempre um caminho do seu como foi sempre ter essa figura do mestre Sim. e pergunta, sempre um cara muito perguntador. A Karina fala sobre isso, né? Porque assim, quando eu tô no palco do evento, eu sou o cara que, por exemplo, protagonista, eu falo 17 horas por dia. Você tá sendo mestre naquele momento. Então, mas aí as pessoas acham, nossa, o Wendel é o cara que onde ele tá, ele fala pra caramba. E eu sou das pessoas que menos fala. Se você tiver uma roda, eu tô sempre mais quieto e eu tô sempre observando e fazendo perguntas e deixando as outras pessoas falarem. Eu falo porque eu já vi esse cara assim, é verdade. Você tá assim, ó. Só que quando eu falo isso, a pessoa fala assim, mentira, eu sempre vejo vídeo do Wendel falando pra 2.000 pessoas, não é possível, né? Mas a real é essa. E aí eu sempre faço perguntas. E eu sempre tô o tempo todo atrás de gente que já conseguiu fazer o que eu não consegui. Você tem um monte de coisa que você já conseguiu fazer que eu não consegui. Cheguei aqui e falei, pô, meu time comercial não tá nem perto da estrutura que vocês têm. Óbvio, casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, né? Então vocês estão com um time aqui de 30 e tantas pessoas. Meu time comercial tá com 12, 13 pessoas. A gente tá estruturando, estamos criando playbook comercial agora, você já tem isso tudo maduro. Então eu preciso ter essa humildade de aprender. Porque eu descobri o seguinte, não tem como eu estar no pódio ou no topo de alguma coisa se eu não estiver disposto a me humilhar para um processo de aprendizagem. E quando eu falo humilhar no processo de aprendizagem, me colocar de joelhos. Então quando eu estava aqui rodando com você aqui na empresa, falando, cara, como é que você faz isso? Eu me vejo de joelhos e fazendo assim. Sabe? Eu me vejo, realmente eu me vejo assim. Porque se eu não estiver disposto a me colocar nessa postura de ser aprendiz, de ser humilde, eu vou ser cometido pela minha arrogância, vou ser cometido pela minha vaidade. Eu ia chegar aqui para você e começar a falar, não, porque lá nós estamos fazendo isso. Não falei nada disso. Cara, tô com dificuldade nisso. Queria aprender mais sobre tal coisa. Então eu preciso me colocar nesse lugar e isso é uma estratégia mental, porque eu já fui o outro cara. Eu já fui o cara que onde eu chegava, por mais que eu tava ferrado em algumas áreas, eu fazia de tudo para poder esfregar na cara das pessoas as outras áreas que estavam indo bem. Um movimento egóico, é um movimento do ego, é um movimento da vaidade. Vaidade é um pecado, Você acredita que o ego é o grande inimigo das pessoas? Perdão? O ego é o grande inimigo das pessoas? Que no final das contas sempre é ego. Se a gente reduzir, quebrar em moléculas menores... Não, se a gente for começar a pensar, eu me questiono muito sobre isso. Inclusive depois do processo meu e da Karina de conversão, muita coisa foi reconfigurada na nossa vida, né? Muita coisa deixou de fazer sentido. Inclusive, eu levo esse tema até hoje para as minhas direções espirituais. Quando eu sento com um padre ali, a cada 30 dias, 30 minutos, fazer uma direção espiritual, eu levo esses temas. Para entender o que é realmente verdadeiro do meu coração e o que é meu ego. E saber a diferença dessas duas coisas é tão importante. Uau. Então, eu te dou um exemplo. Eu tinha uma lista de Rolex que eu queria comprar. Uma lista de Patek Philippe, uma lista de... Aí eu comecei a me perguntar, para quê? Beleza, você tem seus relógios lá, tem alguns lá, mas... Pra quê a partir daqui? Pra que é? E eu tô me questionando isso o tempo todo. Em relação a gente saiu lá de Courchevel, vocês foram esquiar no Canadá também e tal, né? E aí a gente saiu de Courchevel, eu falei, pô, seria incrível se a gente saísse de helicóptero daqui. E a gente filmasse e tal, pô, deve ser linda a vista dos Alpes, e aí a gente pousar no aeroporto de Quebec, depois voar, né, pra França, depois Brasil, pá, vamos filmar. Aí quando o vídeo chegou, vamos postar. Aí eu perguntei, pra quê? O que tá no meu coração quando eu faço isso? E muitas das coisas eu parei de postar. Porque eu sabia que a intenção era outra. A intenção era simplesmente a vaidade. Era, eu vou postar e eu quero ver o que as pessoas vão comentar. Então, quando essa clareza maior vem, você vê, cara, tem ego aí por trás. Tem muito ego aí por trás. Por que eu quero? Né? Então, por que eu quero chegar nesse nível de tamanho? Por que eu quero... E quando essa clareza vem, você consegue se conectar ao que realmente está sendo sua verdade. O que realmente é a tua verdade? Aí você começa a ter mais clareza sobre isso. Então, ego é um grande inimigo. A vaidade, você falou né? uma coisa muito... Eu tenho certeza que muitas pessoas, às vezes... Cara, como é que eu consigo saber se é do coração ou não é? Porque é uma autoanálise, tipo, absurda. Você no estado de presença se perguntar. Porque quantas decisões acabam sendo... Passam pelo nosso subconsciente, a gente vê o ego é presidente e a gente não tá nem percebendo. O ego decide o que a gente faz, o que a gente faz, a gente nem se ligou. Uhum. Né? Então, é um exercício... Primeiro, a partir desse questionamento...
Porque, sabe, se eu fosse dar um protocolo para as pessoas, de como você se liga, se é do teu ego, se o que você tá, por exemplo, comprando é para você ou para os outros. É o que faz o teu coração cantar ou para fazer alguém calar a boca. Sim, né? exatamente. Então, é um exercício muito difícil isso. Então, mas esse já é o caminho. Exato. Então eu preciso estar num estado de consciência, um estado de alerta. E esse estado de alerta é o orar e vigiar. Eu tenho que estar o tempo todo Concordo. me questionando. Beleza, eu quero comprar isso. E eu quero comprar, eu já estou pensando que eu vou fazer tal coisa com isso. Então para que eu realmente estou querendo isso? Pô, vou dar um tempo. Deixa eu ver se daqui mais uma semana, mais daqui um mês, isso se manifesta ainda dentro de mim. E a pessoa vai começando a perceber que ela não precisa de muitas das coisas, vai começando a perceber que muitas das coisas não fazem sentido para ela. Mas é principalmente pensando, se eu fizer isso agora, o que eu estou buscando? E aí, antigamente, eu dava uma empacotada, né? Não, porque eu estou buscando isso por conta disso, uma narrativa, que tinha um monte de tecido ali envolvendo o cocô. Mas você vai tirando a seda, você vê que é merda ali embaixo. Não adianta, você pode envolver com tanto de seda que for, é merda que tá ali embaixo. E aí isso foi ficando claro para mim. Mas isso foi com muito autoanálise, isso foi com muita orientação espiritual, levando para entender. Isso aqui que eu estou buscando fazer é importante para quê? Para quem? Então, por exemplo, uma coisa simples. Beleza. As pessoas, elas fazem muitas das coisas para terem a aprovação das outras, muitas das coisas para serem amadas pelas outras pessoas, né? E eu me perguntei, por que raios eu tenho uma Lamborghini dourada? Você se perguntou isso? Já? Mas claro! Por que raios eu tenho uma Lamborghini dourada? Mas você perguntou depois de ter ou antes de ter? Depois. Depois. Tá. Né? E aí, isso foi tema de inúmeras reflexões e 2, 3 sessões de orientação espiritual. O que está por trás disso? O que é a questão central? O que eu quero provar, entende? Aí vem várias camadas. Poxa, eu gosto de carro por causa do meu pai. Meu pai tinha Opala, me pegava no colégio quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, 12 anos de idade no colégio e saía cantando pneu. Imagina você chegar no colégio da tua filha e o miserável sai cantando pneu na esquina, assim... Meu pai é diferente, meu... Então assim, aprendi cheiro de borracha e tal. Toda vez que eu vou para o autódromo, né, gosto de levar meu pai... Quando eu compro um carro novo, quero que meu pai esteja junto, para ele poder ver, para a gente poder andar junto e tal. Beleza, então... Mas... E quando eu saio com o carro na rua? Eu saio porque eu gosto de andar com o carro, é um carro veloz, é um carro que tem um barulho incrível. Mas o que eu sinto quando as pessoas olham? E eu percebi que logo que eu comprei o carro, eu queria que as pessoas olhassem. Eu queria que as pessoas olhassem. Ao ponto de quando eu estava parado, eu falei, poxa, ninguém naquele grupo está olhando. Eu acelerava só para fazer barulho. Então quando você começa a perceber que você está indo para esse lugar, você fala assim, cara, eu já entendi o que está no meu coração. E aí a minha postura com o carro mudou. Eu estava pronto assim, não, vou vender esse carro, porque não tem o menor sentido. Só que eu percebi que a minha postura com o carro mudou. Entende? Então, quando é que hoje eu gosto que alguém olhe para o carro? Quando é um menino e uma criança, assim, um menininho e uma criança. Eu amo quando ele aponta e fala assim, olha lá o Hot Wheels. Eu que aquela coisa de você estimulando alguém a sonhe, meu filho. Exato. Tipo, exato. sonhe, não, meu isso filho. para mim é o ápice, entendeu? Mas a minha relação com o carro foi curada, como várias outras coisas, mas era uma relação completamente egóica, completamente da vaidade, mas no último nível ali. Então uma coisa que eu tenho prazer é, sei lá, pega um domingo, sai pra dar uma volta, aí para no posto de gasolina e vê um menino com o pai. O guri com o celular filmando, pode tirar uma foto? Eu falei, não, você vai entrar no carro. Entra aqui, aí o guri vem com tênis sujo de barro, pisa no pé da Lamborghini, entra o pai, meu Deus do céu, eu falei, calma, é só couro isso aqui, é couro e borracha, relaxa. Ele senta, eu faço ele ligar o carro, aí ele bota o pezinho lá no fundo, acelera, aí eu falo pra ele, você vai me prometer que você vai estudar muito, você vai ter coragem, você vai abrir uma empresa. Aí ele fala, eu prometo. Porque você vai ter uma dessa aqui. Aí eu prometo. O guri com barulho, o guri tá... tá no meio do rolê ali. Então isso para mim é muito bacana, é muito realizador. Mas antes era uma outra coisa. Você não mudou o meio, você mudou os fins. Então, você vê que nas duas coisas, para impressionar alguém ou para estimular alguém a sonhar, o carro foi o veículo. Exato. Então, é o seu instrumento, né? Como se fosse uma faca, ela pode repartir o pão ou machucar alguém. Sim. Né? Então, um significado novo. Porque se eu não fizesse isso, provavelmente eu falasse assim, bom, agora eu preciso de um outro carro, porque ninguém tá olhando para esse. Então, provavelmente agora eu preciso de um outro Rolex. Provavelmente agora eu preciso abrir mais uma empresa para eu poder falar que agora eu não tenho uma empresa só, eu tenho 4. E aí a pessoa vai se autodestruindo nesse processo de buscar construir alguma coisa, ela vai se destruindo. Pela tua vivência, assim, por amostragem, você vê dentro dessas 5 áreas uma que você fala, cara, aqui todo mundo enrosca.
Ou você vê que nessas 5, geralmente a galera enrosca? Não, Você vê, ou, por exemplo, em cada área, dentro dessa área, é aqui que todo mundo enrosca. Olha, eu vou te dizer, de todas essas áreas aí, todo mundo tem alguma noção de como fazer a coisa ser profunda. Em todas elas, exceto em uma, na vida espiritual. Porque a maioria das pessoas, elas... Então, por exemplo, você fala assim, todo mundo tem uma noção de como seria performar melhor no trabalho. Se a gente perguntar, as pessoas têm uma noção. As pessoas teriam uma noção de como é abrir um negócio. Quais são 10 passos que você acha que deveria ser? E aí, muitas vezes a pessoa... Ou da saúde, né? Preciso tomar saúde, água, preciso comer bem, tirar o açúcar, preciso dormir 8 horas. Todo mundo tem uma noção. Relacionamento amoroso. Todo mundo. Quando eu posto sobre relacionamento amoroso, todo mundo opina. Porque todo mundo já teve um relacionamento, ou está em um, todo mundo tem ali. Que eu tenho que fazer para dinheiro, talvez um pouco menos. Mas vida espiritual, a minha percepção, é onde as pessoas estão completamente mais distantes do que poderia ser. Do que é ter uma vida profunda de oração, do que é ter uma vida de estudo. Trouxe até 3 livrinhos de presente para você. E esses são os meus, realmente. Eu saí de casa... esse aqui é o meu, que é o... Tá, peguei o seu aqui. Mesmo, o seu. Eu não tenho mais, eu vou ter que comprar esses 3 para mim. Que são livros que eu abro, são livros de pensamento de um cara maravilhoso, chamado José Maria Escrivá, um padre espanhol maravilhoso. Ele foi criador de um movimento dentro da Igreja Católica chamado Opus Dei, que acredita na santificação através do trabalho. Então, assim, uma coisa que ele espera é que o mundo tenha mais santos de calça jeans, como ele diz. Que é o cara do dia a dia, é o padeiro, é o contador, é o vendedor, esses caras atingirem a santidade. E esses livros aqui, eu te desafio a você conseguir ler 2 páginas dele. Você não será capaz. Porque quando chegar na 3ª ou 4ª frase, tá? Mostrar ali, tá. Quando chegar na 3ª ou 4ª frase, você vai parar e vai, tá? É o caminho, o suco e a forja. E tem alguma ordem que você recomenda ou não? Não, eu recomendo que você comece pelo caminho. Pelo caminho? Você pega aqui, não precisa ler... Na sequencial. Abre e vai. Um dia, vou ler sequencial, mas você não vai conseguir ler 2 páginas. Então, você vai chegar na metade da primeira e você assim, cara, eu preciso meditar eu preciso digerir esse soco que eu tomei. Então, são umas pedradas aí, tá? Aí dividido por temas, né? Depois você... Então, eu tô te dizendo isso por quê? Esse caminho... Obrigado, viu? Não, obrigado. Vai fazer diferença. Esse caminho é um caminho de estudo. E as pessoas estudam muito pouco. Você vê, é muito comum a pessoa entrar lá e pesquisar alguma coisa sobre dinheiro, ou sobre trabalho, ou sei lá o quê, né? Agora, a pessoa entrar para pesquisar alguma coisa que vai levar ela mais para a santidade, mais próximo de Cristo, a imitar comportamentos e reflexões profundas para que ela chegue num nível de ser mais próxima de Cristo, isso é um processo que as pessoas estão muito distantes. O que normalmente eu vejo que as pessoas pensam? É o que eu pensava antes. Que é o Deus Nutella, o Deus Tutti-Frutti. O que é isso? Basta eu não matar ninguém, basta eu não roubar ninguém, que eu estou sendo uma boa pessoa. Sim. Então, vamos pensar que existe uma linha. De um lado, eu tenho Cristo, como ápice de uma ponta. Do outro lado, eu tenho o que existe de pior, que eu poderia colocar como demônio ou Satanás, não importa. São 2 linhas na mesma ponta. Aqui nessa ponta, eu tenho pessoas que são assassinos, estupradores, são traficantes, são pessoas muito nocivas. E aí a pessoa, ela se vê no meio dessa corda, se comparando com quem está nessa extremidade. E ela diz, eu sou uma pessoa boa. Peraí, vamos se comparar com quem está do outro lado da ponta? Vamos se comparar com Cristo? Vamos nos comparar com Madre Teresa de Calcutá, com Zé Maria Escrivá, com São Tomás de Aquino? Vamos comparar com essas pessoas? E aí você verifica o quanto você precisa melhorar na tua vida. Cara, eu descobri que eu sou um lixo. Que eu preciso melhorar muito. Que o tanto que eu sou vaidoso, o tanto que eu tenho inveja, o tanto que eu tenho a soberba em muitas coisas, sabe? O quanto que a preguiça me consome para muitas coisas. E tudo isso são doenças espirituais. Só que eu poderia falar assim, não, tá tudo bem, porque eu tenho Deus no meu coração. Mas como não tem Deus no seu coração, você não busca se desenvolver em nada. Se você busca o caminho que é mais esse Deus Nutella, esse Deus Tutti-Frutti, que vai suprir aquilo que você só é capaz de fazer agora. A partir do momento de uma conversão, você fala, cara, eu preciso me adequar a isso. Eu preciso me ajustar a isso. E dá um puta trabalho. Então acho que é onde as pessoas elas erram mais. Só que o que acontece? Quando você começa a corrigir, por exemplo, eu começo a desenvolver virtudes, que vão combater essas doenças espirituais. Eu começo a desenvolver fortaleza, começo a desenvolver temperança, começo a desenvolver diligência, prudência, que é a mãe das virtudes. Quando eu começo a desenvolver isso, porque eu tô lá no processo espiritual, se eu me torno uma pessoa mais prudente, ou seja,
Eu sou capaz de distinguir qual é a melhor decisão a ser tomada e eu tomo a decisão melhor naquele momento, a que é mais prudente, a que é correta. Isso melhora o meu trabalho? Melhora. Dinheiro? Melhora. Relacionamento? Melhora. Tudo. Aí eu desenvolvo temperança. Temperança. Eu preciso temperar. Não pode ser sem sal e nem com muito sal. Eu desenvolvo temperança. E aí eu começo a entender que trabalho demais invadindo o lugar-tempo da família e meu tempo com Deus não é adequado, porque eu desenvolvi temperança. Eu começo a entender que 2 cervejas é o suficiente, é só tomar elas mais devagar e degustar mais, eu não preciso tomar um engradado. Aí eu começo a ser uma pessoa que tem temperança. Então, lá no desenvolvimento da espiritualidade, eu começo a ser uma pessoa mais saudável. Eu começo a ser uma pessoa que tem mais tempo com a família. Eu começo a ser uma pessoa que se torna mais comedida com dinheiro. Então, a chave está lá. A chave está na vida espiritual. Só que as pessoas acham que a vida espiritual é simplesmente a vida de ir no culto e, sei lá, e glória a Deus, ou então ir na igreja, sei lá quando, os católicos de BGE. E precisa ser um processo muito mais profundo. Então, por isso, o estudo da palavra, e o estudo não está somente na Bíblia. A Bíblia é um processo muito importante, mas existem pessoas que estudaram a Bíblia infinitamente mais profundo do que eu e você somos capazes de interpretar, como José Maria Escrivá, e que deixaram obras riquíssimas. Que como se eles pegassem trechos da Bíblia e fossem dissecando aquilo, fossem fatiando aquilo em carpaccios bem fininhos que a gente pode, sabe, ir consumindo. E acho que as pessoas erram muito nisso, nessa busca pela espiritualidade profunda, sabe? Como que o Wendel, ele lida com o que as pessoas chamam de equilíbrio? Você acredita em equilíbrio? Você fala 5 áreas. Pô, mas eu pego as 5 e melhor, escolho uma e tal. Como que equilibrar? Então, porque quando você fala 5, muitas pessoas não dá. Ou como é que dá? Como é que se equilibra esses pratinhos? tem que ter harmonia. Boa. Harmonia é diferente de equilíbrio, né? Equilíbrio eu tô falando de equivalência, eu tô falando de balanço perfeito, né? Então precisa ter harmonia. Harmonia é um processo onde eu tenho um desbalanço de uma área e logo depois esse balanço volta, né? Então existe um balanço como andar, como dar um passo, como correr. Você dá um passo para um lado, você se desequilibra e você vive num eterno desequilíbrio, mas que ele vai se compensando. Então, eu gosto sempre de pensar o seguinte, eu vou ter uma janela de crescimento no trabalho que vai me gerar, por consequência, um crescimento na vida financeira. Eu vou jogar no hiperfoco ali. Hiperfoco é o quê? 90 dias. Vou entrar em 90 dias de hiperfoco, eu vou moer a cana ali, vou tirar todo o suco que dá, porque se eu não fizer isso, o avião não vai decolar. Se o Léo, meu piloto, não meter o manche lá no talo, lá, o avião não tiver com 100% de potência, não decola. Vai ficar taxiando. Eu preciso meter potência ali. E muitas vezes eu entro numa janela de hiperfoco de no máximo 90 dias, no máximo, porque se você for fazer hiperfoco de fato é aquilo na tua vida. Você meio que desativa as outras áreas. Você dá um salto de performance. Então, um exemplo, o cara sai de 10 mil por mês, o cara vai para 20 mil por mês, por exemplo. Beleza. Aí, ele precisa reestabelecer. Ele precisa fazer um reflorestamento. Então, o que é o hiperfoco? O hiperfoco é um processo que, de alguma forma, ele vai ser um pouco destrutivo. Então, é mais ou menos assim, a Vale do Rio Doce vai lá e ela vai retirar minério de ferro. Ela não vai fazer isso fazendo carinho na terra. Ela vai botar explosivo, vai meter escavadeira, vai destruir uma montanha inteira. E lá foram milhares de árvores pro buraco ali. O que ela faz? Ela refloresta isso num outro lugar. Talvez um reflorestamento até maior do que foi a destruição ali. Então esse processo de compensação é importante. O que a Karina faz? Vamos entrar numa jornada que a gente vai criar um produto novo, vamos fazer um lançamento e vai ter um protagon. Pô, foi 90 dias. Acabou aquilo ali, viagem. Sabe? Aí a gente vai fazer assim, o trabalho quase zera. Na viagem a gente trabalha, sei lá, 10% do tempo da viagem. É só vendo alguma coisa com o time no WhatsApp e a gente vai estar junto, conectado, qualidade, intensidade. Então a gente cria uma devastação, atinge um pico de performance, aprende com aquele pico de performance e depois a gente entra num platô, mas esse platô ele precisa vir um reflorestamento. Então esse processo é importante. Mas por que eu digo no máximo 90 dias? Porque tem gente que está em hiperfoco há 4 anos. E aí o cara tá obeso, o cara tá burnoutado a 3ª vez, o cara já acabou um casamento, o cara tá depressivo, porque não tem nada do resto. Então não dá para fazer um processo de hiperfoco honrando somente 1 ou 2 áreas durante 3, 4 anos. Não dá, não tem como. Eu preciso fazer processos mais intensos e que eu consiga reequilibrar. Você colocou o hiperfoco é destrutivo se não calibrado. Sim, exato. Ele tem que ter começo início e fim. São projetos de ganho. Entende? Então, por exemplo, um atleta ele treina de uma forma. Quando esse cara vai para a Olimpíada, ele treina de um jeito diferente.
Pô, tá chegando a Olimpíada daqui a um ano. Ele tá no hiperfoco. No hiperfoco. Passou a Olimpíada, o cara não vai treinar no ritmo de Olimpíada, porque a próxima é daqui 4 anos, ou então o Mundial é daqui 2 anos. Ele vai dar acesso pra família, ficar com os Sim, ele filhos. tem que fazer isso. Se ele não fizer, ele é doente. Ele é uma pessoa doente. Aí ele vai, não, porque agora eu tenho que desenvolver tal coisa do meu jogo, tal coisa do meu negócio. Ele vai ser... O que a gente tem que entender? A gente nunca vai vencer o trabalho. Nunca. É impossível. Como assim? Quando é que você vai vencer o trabalho? Sim. Ah, entendi. Pensa, quando é que você vence o trabalho? Por exemplo, você tem um monte de coisa pra fazer. Você zerou todas elas, e aí? Aí parece mais. É enxugar gelo, é impossível. E quando você tiver um conglomerado que vale... Você, o Flávio, o Joel, o Conrado, você tem um conglomerado que vale 10 bilhões de reais. Tem coisa pra fazer ainda? É infinito. A gente nunca vai vencer o trabalho. E se a pessoa não entender isso, ela não tira tempo para as outras áreas. Ela acha que... mas eu tenho coisa pra fazer. Mas você sempre vai ter. Sempre dá pra subir um pouco mais, né? O que você tá falando. A montanha não tem limite, a montanha. Não tem limite. Quantas vezes? Você já deve ter passado por isso. Fazia uma grana. Aí você falou assim, não, quando eu chegar em tal lugar eu vou dar uma sossegada. Aí o que acontece? Quando você chega em tal lugar, você não sossega. Aí você fala, não, mas eu quero mais. Eu quero porque sempre existe. Existe a diferença do que é real e do que é imaginário. O mundo real, concreto, tem limites. A gente tá aqui numa sala, tem um time, tem limites, isso daqui. Agora, se a gente fosse pensar assim, pô, vamos pirar aqui, o que poderia ter nesse podcast para ficar inacreditável? Aí você vai falar, pô, podia ter não sei o quê, podia ter uma cachoeira, podia ter dançarinas, podia ter gente que tá entrando dos Estados Unidos ao vivo aqui também, poderia ter um holograma, é infinito. Então, o que pode acontecer na imaginação é infinito. E o que pode acontecer no mundo concreto é totalmente finito. Se eu não consigo calibrar essas duas coisas, eu vou viver sempre frustrado porque eu tô fazendo pouco. Porque eu vou sempre comparar o que eu consigo fazer com o que eu fico imaginando que dá para fazer. Aí tudo que eu faço é uma bosta, tudo que eu faço é insuficiente, eu não presto, não funciona, eu deveria fazer mais. A pessoa fez pra caramba, avançou no mês e ela tá triste. A pessoa, eu falo, cara, olha como é que era a sua vida 5 anos atrás. Aí o cara começa a falar a vida de merda que ele tinha. Eu falei, cara, como é que é a tua vida hoje? O cara, pô, verdade, né? É um desafio. Você fez seu primeiro milhão com que idade? Ou quantos anos atrás? Eu tinha... Meu primeiro milhão de dólares, eu tinha 25. De dólares? Já vi em dólar. Lá ele. Já começou em dólar. 25. Você tinha 25. Hoje você tá com que idade? Vou fazer 38. 38, beleza. Então tem 13 anos aí. Provavelmente, 14 anos atrás, quando você pensasse talvez numa vida dos sonhos, você tá vivendo essa vida dos sonhos agora. Sim. Com o que você construiu. Família, filhos, negócio, viagens, tudo que você... Legado, tudo que você... Então, assim, a pessoa não consegue entender que hoje, a maioria das pessoas, se não todas, estão vivendo hoje a vida dos sonhos que elas tiveram 5, 6 anos atrás. E elas não conseguem tirar um instante de gratidão em relação a isso. Porque isso calibra ela em relação a o que eu quero que seja feito, porque a imaginação, ela é infinita, isso é importante a pessoa lembrar. Eu nunca vou vencer minha imaginação, eu nunca vou vencer a lista de... os to-dos que eu tenho que fazer ali. E ao mesmo tempo eu tenho que ver o que eu consigo realizar. E aí eu só posso me comparar comigo mesmo. Como é que era a minha vida um tempo atrás, como é que é a minha vida hoje, e é isso. E se a pessoa não tem essa calibragem, ela vive estressada. Ela pode estar com 5 milhões de carro na garagem, ela pode ter uma empresa que cresce 50%, 60% todo ano, ou 100%, dobra de tamanho todo ano. Ela vai sempre estar com a sensação de que ela está sendo uma fracassada. Porque ela vai chegar em casa e falar, caramba, tinha muita coisa para fazer. E aí ela entra num lugar que ela vai burnoutar. Ela vai fritar e ela vai entristecer muito, deprimir. Uma vez o Jacob estava aqui. Eu amo o Jacob. Eu chamo ele de Jacó. Jacó, um beijo pra você. Não, tá? eu gosto dele porque ele sempre decide pegar uma rota alternativa das conversas. Eu acho isso muito legal. E ele fala, então... ele vai indo por um outro caminho. E o Jacob falou assim, toda pessoa que se move pela insatisfação, ela nunca vai estar realizada com o momento atual. Porque o que está movendo ela a caminhar é que ainda falta. E esse lugar sempre vai existir. Nunca vai preencher. Então, ela se move por um vazio. E o que faz ela caminhar é a permanência desse vazio. Então, aquele loop infinito, o dia da marmota. Então, e você falou muito que esse viver frustrado não é uma vida sem realização. Você em nenhum momento falou que era uma vida sem realização. Não, de forma alguma. É o contrário. É quando você não tem plena consciência do que realização, o seu sentimento que tá faltando alguma coisa. Quantas pessoas agora, que se ela tá num carro, às vezes ela tá até com... Eu vejo, Wendel, sabe o que eu fico mais triste, cara? Quando alguém me manda uma mensagem na caixinha...
Falando que a vida tá uma porcaria. Eu falo, nossa senhora, aí na hora que eu clico, aí eu vejo que ela tem 2 filhos, uma família bonita, tinha aparentemente, pelo menos, obviamente a gente não pode ir pelas aparências, mas eu falo assim, caraca, cara. Sabe, aquela coisa que, quantas pessoas que têm se tá faltando algo, eu acho que é justamente pela essa compreensão do que importa, esse equilíbrio. E é um equilíbrio difícil. O que você tá trazendo aqui é num nível de evolução, né? Quando você mostra uma parte, um desafio seu... Mas é simples isso. Simples. Deixa eu te dar um exemplo. Dentro do Protagon, que é a imersão de 3 dias, tem um momento onde a gente trabalha estados emocionais. Eu levo as pessoas para viverem estados emocionais e aprender a usar estado emocional como uma ferramenta, como uma faca. Sim. A faca não é o problema é se você não sabe usar a faca. E a gente faz a pessoa acessar a raiva dentro do evento, ela acessa um nível profundo de raiva para poder lidar com a raiva, usar a raiva quando necessário, uma ferramenta importante. Acessa a tristeza. A tristeza é uma ferramenta importante. Um momento de luto sem tristeza é um processo catastrófico. Se a pessoa entra num processo de tristeza, um fim de um relacionamento, a empresa quebrou, alguém partiu, uma vida se findou, e a pessoa não acessa a tristeza de forma profunda para que ela possa viver aquilo, é um processo terrível. Então a gente mostra como as pessoas usaram esses recursos. E um dos recursos estados emocionais é gratidão. E eu começo a falar de coisas simples. E a minha irmã, ela é minha gestora de evento. E a Liane foi, sei lá, em 95% dos Protagons, né? Ela teve quase todos, né? E aí eu falava uma coisa que é o seguinte, o quanto você é grato, aí eu comecei a falar de coisas simples e fazendo as pessoas visualizarem aquilo. Eu falei, eu tenho 2 cachorros, né? O quanto você é grato de você perceber que os seus cachorros conseguem se levantar e tomar água e voltar para a caminha deles sem que você precisa fazer nada. Liane sempre ouviu isso assim, beleza. Essa semana, ela tem 2 cachorros grandes, né? E um dos cachorros com câncer e ele não consegue mais levantar. Então, a Liane levou ele para tomar água na vasilha e chorando, e ela pensou, poxa vida, né? Como eu queria voltar no tempo para poder ser grata dessas pequenas coisas. E isso é infinito. É se colocar num lugar de e se eu não tivesse. Esse jogo mental imaginário é muito poderoso. Então, sei lá, eu faço a minha oração, faço o sinal da cruz e tudo, vou agradecer a refeição, todas as refeições, café da manhã, almoço, janta. E quando eu faço isso, eu me imagino num breve instante o seguinte, imagina só, eu me imagino, né, com muita fome e eu tô ali há uma semana sem uma refeição. Eu agradeço porque eu sei que tem pessoas que estão passando por aquilo. Lembro, nesse momento agora, né, lembro das pessoas do Rio Grande do Sul, que elas estão passando agora, e sou brutalmente grato por aquilo que eu estou tendo na minha frente. Senão se torna assim, a pessoa olha para a refeição, tá faltando sal na refeição. Mas o meu bife não veio exatamente no ponto. Vai se ferrar, cara. Vai se ferrar. Olha o que você tem. Então, esse exercício mental é um sopro de lucidez, isso ancora a pessoa na realidade, faz com que ela não desplaquete e comece a achar que tudo é obrigação. Obrigação das pessoas, obrigação do mundo, obrigação de Deus a me servir. E essa pessoa começa a não entender o que é o verdadeiro rolê da vida, sabe? Então, é um exercício que as pessoas podem fazer. Tá? Você fala muito eu acho que muito do seu como, esse sentimento de autorresponsabilidade. A tua parte. E é um exercício, parece que é da natureza humana a terceirização da responsabilidade para uma força fora dele. Na verdade, eu vi uma vez que a diferença do líder e do medíocre, o líder ele divide a glória e centraliza a culpa. As pessoas também é o contrário, elas dividem a culpa e centralizam a glória. Boa. Né? Então, quando o cara é líder, por exemplo, aconteceu alguma coisa, ele fala, fui eu. Não é que ele quer ser o vítima, ele sabe, se ele traz a culpa pra ele, a responsabilidade de mudar também tá na mão dele. Sim. Então, se eu sou parte do problema, eu sou parte da solução também. E você sempre é um cara que faz muita questão de aterrissar isso. Pra quem tá do teu lado, pra você também. Você vê que algum vitimismo... deixa eu melhorar a minha pergunta. O que você não suporta? Porque eu sei o que você não suporta, você já exterminou da sua vida. Sim. Né? Tipo, por isso você fala assim, eu não quero nem isso aqui mais perto de mim. O que você não suporta? O que eu não suporto, eu não suporto isso em pessoas do meu time, eu não suporto isso em alguns tipos de pessoas, mas eu tolero isso tranquilamente nos meus alunos, porque eles estão num processo de cura, num processo de desenvolvimento. Sim. Mas um processo que eu não tolero com o meu time, por exemplo, é vitimismo. Sim. Uma coisa que me tira do sério. O que tira do sério? Vitimismo. Isso me tira do sério. Pessoas que se colocam como vítima. E são as pessoas que terceirizam responsabilidade. E é basicamente isso. A responsabilidade de fazer aquilo
tá dentro da alçada de diversas pessoas, aquilo não foi feito, eu fico puto Onde com nasce isso. o vitimismo, você acha? Então, nasce ele vai nascer de... Como é que eu posso te dizer? É como uma cebola. Ele tem várias camadas ali. Mas a pessoa, na última instância, essa pessoa ela não quer passar por incompetente. Essa pessoa não quer ser exposta. Essa pessoa, ela não quer, sabe, desde a infância. Não é confronto. Ela não quer ser apontada como incompetente, como insuficiente. Ninguém quer ser apontado como incompetente ou insuficiente, Sim. porque isso afeta a imagem que a pessoa tem dela mesma, baseado na opinião dos outros. Sim. Agora, se o tempo todo eu tô ali e aí alguém vai poder apontar e dizer que aquilo, determinada coisa não foi feita, se eu não coloco essa responsabilidade fora de mim, quer dizer que essa responsabilidade está em mim. Então, se eu preciso colocar ali em alguém, né, a culpa é minha, eu coloco ali em quem eu quiser. E aí eu preciso automaticamente colocar a culpa no tempo. Eu preciso colocar a culpa no trânsito, eu preciso colocar a culpa no clima, eu preciso colocar a culpa na minha esposa, eu preciso colocar a culpa em alguém. Então, o que eu estou vivendo agora não foi por questões minhas, por não decisões ou por escolhas que eu fiz lá atrás. Foi por conta da minha esposa. Então, a culpa é dela. E pessoas, elas voltam e vivem nisso e alimentam isso por conta de dependência emocional. Você já trouxe o Elton aqui, né? Sim. Aí eu já falou com o Elton lá no outro podcast seu, enfim. E aí a pessoa vai entrando em independência emocional. Então, essa é uma coisa que eu não tenho zero paciência com isso. Só que é a questão, a pessoa, ela foi ensinada ao longo da infância dela que quando ela se comportava como vítima, ela ganhava reconhecimento, ela ganhava retorno, ela ganhava... Tadinha dela, ganha colo. Imagina só, você tem quantos vendedores aqui hoje? 30 e... Uns 33 em todas as áreas. Então, imagina só, ele não bateu a meta, ele chega pra você assim, por que você não tá batendo a meta? Porque tá difícil pra mim. Aí você dá um pirulito pra ela e um abraço? Sim. Entende? Então, desde lá, da mais tenra infância, isso vai sendo criado. Onde os pais vão facilitando a vida dos filhos, onde os pais vão, em nenhum momento, permitindo que os filhos passem por desafios. Isso vai sendo criado desde lá. E aí acontece um jogo muito sutil, onde eu tenho a atenção dos meus pais, eu tenho o amor das pessoas, se eu me coloco como coitado. Quantas pessoas adoecem para conseguirem fazer com que o marido pare de trabalhar? Quantas pessoas adoecem para conseguir fazer com que a família olhe para ele ou olhe para ela? Muitas pessoas fazem isso. É um ganho indireto. Eu prejudico minha vida por um lado, mas eu tenho um ganho indireto ali. Então isso vai sendo... Isso é como se fosse o seguinte, a pessoa quer chegar em determinado lugar, só que o repertório dela é pouco extenso. É muito limitado. Então eu posso ter a atenção de alguém, o amor de alguém, agregando para a vida daquela pessoa. Ou eu posso ter a atenção de alguém, o amor de alguém, me colocando como vítima, e aquela pessoa para tudo para poder ter que cuidar de mim. Como o meu repertório ele é estreito, limitado, eu só uso as ferramentas que eu tenho. Se eu não entendo que uma chave Phillips vai apertar ou folgar qualquer determinado parafuso, eu vou tentar usar minha colher para aquilo. E eu uso minha colher para abrir a porta, eu uso minha colher para poder cuidar do jardim, eu uso minha colher para eu poder comer. E aí talvez o vitimismo é a ferramenta que a pessoa usa o tempo todo para justificar o que ela não faz. Ela usa o vitimismo para poder se proteger do fracasso. Porque, mas como é que você quer que eu faça isso se eu tenho fibromialgia? Como é que você quer... Doenças psicossomáticas que a pessoa cria, né? Como é que você quer que eu faça isso porque aconteceu tal coisa no meu passado? Como é que você fica me pressionando para poder fazer isso porque se lá atrás eu fui traído, eu fui traído, eu fui abusado? E aí essa pessoa, ela usa isso como uma ferramenta para impedir que ela faça as coisas que vão gerar algum nível de dor e sofrimento e aprendizado aqui. E a pessoa fica escondida atrás disso. Então, é como se fosse uma imensa justificativa para que eu não sinta algum nível de dor no mundo, né? Isso minha paciência é zero. Porque toda pessoa que ela se vê frente a frente com uma situação que ela poderia fazer a mínima coisa e ela não faz, e ela diz que não fez porque a culpa é do outro, isso é vitimismo. Então, exemplo simples, né? A gente está aqui e nós poderíamos resolver alguma coisa aqui. E a gente não faz. E a gente fala, mas eu não estou fazendo porque é o fulano que tem que fazer. Isso é vitimismo. Eu poderia fazer aquilo. Óbvio, tem alguém que é responsável por aquilo, mas por que o Caio não está fazendo? Aí o Caio fala, o Wendel fala, eu não estou fazendo porque a responsabilidade é do outro. Não é minha culpa o que aconteceu. Não, eu não estou fazendo porque eu escolho não fazer. Eu não estou fazendo porque eu escolho não fazer, porque se eu escolhesse eu faria. Então, por que a pessoa não faz determinada coisa? Quando ela começa a dizer que é por ausência de recurso, ela mente para ela. E nunca é falta de recurso. Nunca é. Quer um exemplo disso? Qual que é um grande desejo... você caiu no rolê aqui agora. Qual que é um grande desejo... Vai. Qual é o nome dela? Má. Qual que é um grande desejo que você tem, que você gostaria muito que isso acontecesse, que você está desejando que isso acontecesse, já tem um tempo e, sei lá, talvez é um
nível financeiro, talvez uma questão de relacionamento, talvez uma questão de saúde, talvez uma questão... Uma viagem, então, alguma meta que você tem que você tá, pô, tô procrastinando isso, tô enrolando isso. Algo que eu esteja procrastinando? Talvez uma meta, atingir alguma coisa. Uma meta que eu estou procrastinando é emagrecer. Emagrecer. Você precisa emagrecer quantos quilos para você poder chegar num físico que você ficaria satisfeita? Acho que 15 quilos. 15 quilos. Ok, 15 quilos. E aí quando eu te pergunto por que você não emagrece, essa é uma pergunta terrível, porque ela vai acionar todo o vitimismo dela. Sim, Por que você não emagrece? É quase como se fosse uma porrada, né? Aí por quê? Ah, porque eu não tenho o quê? Porque eu não consigo o quê? Eu sei que vai estar errada essa resposta. Não, mas não tem resposta certa ou errada. Você vai me dar a resposta certa já já. Por quê? Ah, porque eu não tenho tempo. Não quero acordar 4 horas da manhã. Porque eu não tenho tempo, porque 4 horas da manhã é muito cedo, porque minha rotina é complicada, porque ninguém me apoia, porque... E essa pessoa vai trazendo tudo isso. Ou seja, são sempre elementos externos. Agora um exemplo. Quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Não, mas fora depois de você. Depois de você. Quem é a pessoa? Ela falou, eu sou a pessoa mais importante. Mas quem é depois de você? Acho que meu marido, O nome dele? Igor. Se a vida do Igor dependesse de você perder 15 quilos em 3 meses, você perderia? Sim. Ela Foi nem rápido, ela hein? nem titubeou. Foi rápido. Então ela falou assim, eu perderia. Então assim, assim a gente mata a vítima. É entender o seguinte, que a pessoa não faz por conta de ausência de recurso. A pessoa não faz porque simplesmente talvez ela não quer pagar o preço. Porque não é tão importante para ela. Então a pessoa tem que aprender a dizer, eu não faço não é por conta de alguma coisa. Porque quando eu digo eu não faço por conta de falta de algum recurso, isso é vitimismo. Porque é uma mentira. Aí ela acabou de ver. Mudou completamente Sim, foi a rápido, percepção dela. Por quê? A gente colocou isso no... Até em 2. Perderia até em 2, pronto. Perderia até em 2. Se for em uma semana, ela corta uma perna, pronto. 15 quilos a menos, né? Então, assim, a gente leva a pessoa pro extremo e faz a pessoa perceber que ela não precisa de recursos externos. Ela precisa de uma decisão. A decisão muda tudo. A decisão de falou, cara, chega, já era, it's over, vai ser assim. Saí, entrei, comecei, finalizei. É isso, é a decisão. E não precisa de recurso nenhum. A vítima, ela fica sempre mostrando ou buscando recursos que ela diz que falta para ela. Me falta tempo, me falta expertise, me falta... eu sou muito novo, eu sou muito velho, ou seja lá, eu sou muito branco, eu sou muito negro, eu sou muito oriental, sei lá o quê, né? E quando a gente faz isso, de levar ela para o extremo, igual eu gosto de fazer, a pessoa percebe, cara, eu não estou emagrecendo por quê então? Porque eu não? Porque não decidiu, porque ela não quer. Entende? Então a vítima morre num processo como esse. E você falou muito de decisão. Como que o Wendel Carvalho toma decisão? Qual que é o seu framework? Por exemplo, tem uma decisão para tomar. Você deve ter seu design de vida, assim. Sim. Né? Como que aquilo passa no teu crivo? Como que você toma uma decisão? Assim, qual que é o teu processo de... Obrigado. Isso eu quero, isso eu não quero. Quando você recebe tem uma decisão importante para tomar, tomo ou não tomo? Sei que, obviamente, a Karine é um recurso seu que você... Sim. Mas como que você faz para uma decisão importante? O que você leva em consideração? Então, se eu penso em decisões ligadas a... Vamos pegar uma coisa macro, Tá. a vida como um todo. Porque aí tem decisões em relação a time, a pessoas, a produto, né? Isso, aquelas decisões que vão bifurcar a vida. Isso, então, eu penso sempre baseado no que é a minha visão. Tá. Então, por exemplo, eu tenho uma visão de 20 anos, a gente chama isso de V20, a gente desenha isso no Protagon. Qual é a sua visão de 20 anos? E essa visão de 20 anos é uma visão que é um tesão. É a visão da sua vida épica na mais alta potência, é você com todas as 5 áreas explodindo. Você passou 2 décadas e você desenvolveu aquilo. Então calcula a tua vida espiritual de 2 décadas de estudo, 2 décadas de missa, 2 décadas de confissão, eucaristia, aí você 2 décadas desenvolvendo negócio, 2 décadas conhecendo outros países com a tua esposa, com os teus filhos, 2 décadas, sabe assim? É a vida na mais alta potência. Aí o que você faz? Você faz uma engenharia reversa. Beleza, esse é o Eldorado. Não quer dizer que esse Eldorado é o lugar que eu só vou ser feliz quando eu chegar lá. O que vai me fazer feliz é a jornada para esse lugar. Sim. Sabe? E não interessa se eu vou chegar lá ou não. É o topo da montanha. Mas eu não estou interessado no topo da montanha. Eu estou interessado em subir a montanha. E a montanha é infinita. Porque quando eu estiver chegando perto desse lugar, eu crio um outro V20. É a busca pelo pote de ouro no final do arco-íris. Porque o que importa não é o pote de ouro. É a jornada de estar se movendo. Isso que é um tesão. De você conhecendo gente, Sim. se desenvolvendo, lapidando, criando virtude e tal. Então eu tenho essa visão de 20 anos. Então lá, por exemplo, na minha visão de 20 anos, eu tenho lá... Sou exemplo de força física para homens de todas as idades. Então, se eu tenho isso escrito na minha visão de 20 anos,
Que eu vou chegar lá, né? Hoje eu tenho 43, que eu vou chegar, por exemplo, lá com 63 anos, sendo um exemplo de força física, de performance física para homens de todas as idades, eu não posso me permitir subir uma semana na balança e ver o meu peso voltando a ser mais de 100 quilos. Eu já tive 105 quilos, mas era muito inchado, grande, muito músculo e não tinha performance nenhuma ali. Então eu preciso me manter, por isso eu me peso todo dia. Eu acordo, faço meu xixi e me peso. Eu tenho que estar lá com 96 quilos. Se eu chego lá com 97, eu já falo, opa, teve dia que 97,800. No café da manhã eu já falei, ó, metade do café. Metade do pão, metade do ovo, almoço metade, no outro dia, voltei. Sabe, é igual médico, dedo no pulso ali para poder medir. Então eu estou medindo o tempo todo aquilo que me leva para a minha visão de vida. Então como é que eu tomo decisão? O que me leva para a minha visão de vida? O que me afasta da minha visão de vida? Nesse caso, por exemplo, se você fosse tomar uma decisão que prejudicasse nessa área da vida esse desenho de, por exemplo, um corpo forte, uma decisão que você... Opa, é muito incrível, né? Quando você tem quando você tem a sua visão de vida ideal, fica muito mais fácil você saber o que você pode ou não pode fazer. E para que tipo de coisa você vai dizer não. Exatamente. Porque o Stephen Covey diz isso nos 7 Hábitos. 7 Hábitos foi um dos livros que mais mudaram a minha vida. Ele diz, né, que o não para fora, ele é antes de tudo um sim para dentro. Então eu preciso dar um sim para alguma coisa aqui. Bom, hein, meu? Exato. Eu preciso dar um sim para dentro para alguma coisa para que eu seja capaz de dar um não para fora. Muitas pessoas não são capazes de dar um não para fora porque não tem um sim para dentro gritando. Então a pessoa vai lá e fala, faz tal coisa para mim. Aí o cara fica até depois do horário no trabalho. Aí ele fica lá igual um idiota lá, servindo de degrau, de escada para todo mundo. E os caras enrolam o dia inteiro, metem uma planilha complexa na mão dele ali, 19 horas, e ele vai chegar em casa 23 horas. Combinou com a esposa que ia estar lá naquele dia para eles assistirem um filme, para eles não sei o que, e não estava. Então, o sim para a esposa, o sim para uma vida familiar poderosa, muito, muito fraco. E aí ele tem dificuldade de dizer não para fora. Agora, se esse sim grita aqui dentro, o não para fora é natural. Quantas vezes, vou fazer tal coisa? Eu falei, não, obrigado. É tranquilo falar um não. Por quê? Porque eu sei o que é o meu sim. Eu sei que o meu sim tem a minha vida com a Karina. Eu sei que o meu sim tem todos os países que a gente quer viajar. Eu e a Karina, a gente adora viajar. E se eu não conseguir honrar os dias de férias, a gente não vai viajar. Eu sei que a gente conseguiria construir um negócio que vai faturar mais alguns milhões se a gente não viajasse tanto. Mas foda-se, essa é a minha visão. É isso. Então, mas eu poderia fazer tal coisa. Gostei da honestidade na frase. Mas é verdade, pô. Mas é verdade. Aí a gente começa a abrir mão das coisas e a gente vai se perdendo no processo. Então, vocês vão me ver daqui 20 anos, sabe, honrando todas essas 5 áreas. Porque é óbvio, como a gente falou do hiperfoco, essas 5 áreas todas estão na mesma performance hoje? Não, porque tem área que a gente está focando mais, áreas focando um pouco menos, tem áreas que a gente está se desenvolvendo mais, áreas que está desenvolvendo um pouco menos, mas todas elas estão crescendo. Estão em harmonia. Estão em harmonia, todas elas. Então a decisão que eu tomo é baseado nisso. Então como é que, se isso está alinhado com a minha visão de 20 anos? Aí a gente faz a engenharia reversa, que isso para mim é um tesão. Qual que é? Você chega lá, tem a visão final. Tá. Teu V20. V20. Aí o que eu faço? Eu faço uma engenharia reversa de voltar e falar, beleza, day one, qual que é o meu plano para 12 meses? Porque esse plano de 12 meses, ele faz parte de 1/20 para aquele plano de 20 anos. Então, se, por exemplo, tá, a pessoa ela pensa que, poxa, aqui eu vou estar fazendo 300 mil reais por mês. E aqui ela faz 3 mil reais por mês. E ela desenhou que ela vai estar fazendo 300. Completamente possível. Em 2 décadas, fazer muito mais que isso. Ela já tem que, nesse primeiro ano, tomar decisões em relação a isso. Talvez decisões de o que eu vou estudar, para poder sair de 3 e ir para 10. Ou então, no próximo ano, sair de 10 e ir para 15. Eu tenho que construir uma jornada, mas senão a pessoa fica o tempo todo nos 3 mil e sonhando com os 300. Então, qual é o meu plano do primeiro ano, do segundo e do terceiro? Eu tenho que ter esse primeiro ano muito bem desenhado, muito bem, né? Qual é a minha meta, quais são as rotinas que vão me levar para a meta. Rotina é uma coisa muito importante. As pessoas muitas vezes definem meta, mas não definem rotina. E aí eu tenho que ter isso esboçado para o segundo ano e um pouquinho esboçado para o terceiro. Mas eu preciso entender que é uma timeline. E aí vira um jogo lógico de cumprir checklist. Porque se eu fizer isso, vai acontecendo tal coisa, e aí ano após ano vai chegando lá, eu vou honrar aquela minha visão. E aí a pessoa começa a ter mais facilidade de dizer não para outros projetos. Cara, quantas oportunidades de negócio não aparecem para você? Sim. Se você estivesse dizendo sim para tudo,
Como é que vai ficar teu tempo, teu foco e tal? E aparece um monte de coisa pra mim. Aí eu começo a falar, cara, se eu pegasse tudo isso daí, eu vou desvirtuar completamente o que eu quero lá no final. Sabe como eu avaliei a minha capacidade de dizer não? Como eu sabia que eu tava melhorando? A capacidade de dizer não sem a necessidade de se explicar. Essa é a necessidade? De se explicar. Ah, é. Porque... Não por quê? Por que porque não? geralmente aquilo que não nos faz bem não requer nenhuma justificativa. Uhum. E eu não era tão bom. Eu falava um não, mas acompanhado de quase que meio desculpa por falar não. E era aquela coisa, aquela justificativa. E eu vi que eu fui aprendendo a falar não. Eu vi que eu tava bom quando eu dava nenhuma justificativa. Caio, topa? Não. E você acredita que isso Era- aconteceu olha. com você mais por conta de uma visão de futuro ou por conta de um amadurecimento de você saber quem você é? Exatamente. É a combinação das duas coisas, sabia? Isso. É como se fosse o fio. Aham. Né? Numa ponta o que eu quero e na outra ponta eu sei que esse não me define. Na verdade, esse não me define, aquilo que é prioridade pra mim. E se você tem alguma coisa contra as minhas prioridades, passar bem. É. Se você não respeita o que é importante pra mim, a gente não pode nem conviver. Porque eu acho que uma das coisas de um afeto genuíno é você respeitar o que é prioridade pra você. Então eu vejo que essa ponta, ai cara, como fez diferença. Mas fez muita diferença. Então, e muitas vezes isso ou vem com a maturidade, com o tempo, né, com o envelhecimento, a vida mais madura, o cara começa a falar assim, porra, cara, eu vou morrer já, não tem mais nenhum sentido nada disso daqui, deixa eu viver o meu rolê. Ou a questão da idade vem batendo, ou a questão do cara perceber o seguinte, eu preciso ser quem eu realmente sou. Porque se eu não for quem eu realmente sou, eu tô fazendo a pessoa me apaixonar, a pessoa se apaixonar ou gostar de uma versão minha que não existe. Uau. Então, imagina só, né? Você deixa de ser quem você quer ser. Uau. Aí você deixa de ser. Aí fala, eu vou me tornar esse cara, eu vou dizer sim por isso. O Jacó fala muito isso, né? Do falso eu e tal. Eu vou criar essa imagem para que as pessoas gostem dessa imagem. Mas essa imagem é você? Porra, não é. Eu queria não ir, eu queria não fazer. E aí as pessoas vão fazendo pessoas se apaixonarem por alguém que nem existe. Errou 2 vezes. Exato. E aí você tá sendo uma pessoa brutalmente falsa. E aí teve um almoço um jantar que a gente fez com um casal de amigos nossos. Ele médico e ela ajuda no consultório do marido, eles têm um negócio de medicina e tal. E ela, mulher adulta, 2 filhas, e ela fez 2 tatuagens pequenininhas aqui, que ela sempre quis fazer, e a mãe completamente contra a tatuagem. A mãe completamente contra o que ela fazia com as filhas. E uma mãe incrível ela, né? E aí tudo que ela fazia era para agradar a mãe dela. Então ela escondia as tatuagens, ela deixava a mãe dela fazer o que quisesse com as filhas, e ela não se posicionava. Aí eu falei para ela, né? Falei, olha só, você sabe que você não tá sendo quem você realmente é com a sua mãe, né? Aí ela, por quê? Aí eu comecei a explicar isso. Porque você tá sendo alguém simplesmente para agradar a sua mãe. Quem você realmente é? Aí ela falou, eu realmente sou isso. O que você gostaria de fazer? Realmente isso. Então você tem que fazer sua mãe se apaixonar pelo quem você é, e não pelo que você está criando, essa versão falsa sua que você está criando para sua mãe. E ela começou a chorar. Começou a chorar no restaurante. Eu falei, caralho, o que eu fiz, né? Acabei com o jantar, né? E ela começou a chorar e aquilo foi um destravar brutal nela. No dia seguinte, ela mudou a postura com a mãe dela. Ela já foi com blusa mostrando as tatuagens. Chegou lá, a mãe dela falou, o que você fez? Eu falei, fiz tatuagem. Ela, nossa, deixa eu ver. Rebelde você, hein? Aí, até que ficou bom. Aí ela, chocada, porque agora ela estava sendo o que ela... Aí ela, porque tal filha... Eu falei, mãe, olha só, você pode ir até determinado lugar, aqui deixa que eu cuido a partir daqui. Então ela criou algumas animosidades com a mãe, algumas pequenas rusgas, mas a mãe entendeu. E hoje a mãe dela a ama por quem ela é, e não pela imagem que ela criou para que a mãe dela a amasse. Nossa, Então tenho certeza que muita gente tá pensando agora. Cara, será que eu tô fazendo as pessoas se apaixonarem pelo que realmente eu sou? Ou por uma falsa versão minha? Porque 2 coisas vão acontecer. Eu não tô sendo justo com a pessoa e eu tô me trancando numa prisão que eu não quero nem estar. Pensa. Quantas pessoas morrem de medo de serem traídas? Isso, as pessoas estão traindo umas às outras o tempo todo. Você está enganando todo mundo. Você morre de medo de ser traído e você está traindo todo mundo. Não faz sentido. O primeiro, se você deixar um primeiro passo para começar a ser... Primeiro é a coragem, né? Porque é uma das únicas virtudes que não dá para ser fingida. Exato. Outro não tem como fingir pro lado do bang jump. Não tem como fingir arregaçar a manga e mostrar a tatuagem. Uhum. Ou você mostra a tatuagem ou não mostra a tatuagem. Você acha que o primeiro passo é a coragem? Então, acho que a primeiro passo é um... Eu costumo perguntar para os meus alunos, vocês preferem um soco da verdade ou um beijo da mentira?
Né? Eu falo, eles gritaram, eu quero um soco da verdade, eu quero um soco da verdade, bem Talvez dado. a aceitação da realidade também. Então, eu acho que a coragem, ela vem quando a pessoa tá buscando realmente a verdade. Quando ela tá buscando realmente a verdade. Porra, o que é a verdade da vida? O que é a verdade? Eu não quero mais viver uma mentira. Eu quero me conectar ao que é profundo, ao que é verdadeiro. Quando essa busca vem, essa pessoa começa a se conectar a algo mais profundo, que é, qual é o sentido da minha vida? Até quando eu vou ficar procrastinando as coisas? Até quando eu vou ficar criando uma imagem de quem eu realmente não sou? Até quando eu vou ter uma vida espiritual rasa? Até quando eu vou ser muito menos do que eu poderia ser? Então, acho que é quando a pessoa toma a atitude de descobrir o que é a verdade, sabe? A gente parece que... Loucura, né? Eu vi anotando e parece que no final aqui a gente chegou no primeiro ponto. A primeira palavra que você colocou é o despertar. Uhum. Primeira coisa é o despertar. Despersonar, se questiona, do ter algo maior, décadas, 5 áreas, os mestres, heróico a fazer o básico, as 5 jornadas, hiperfoco destrutivo se não calibrado, o ego vai ser um grande adversário, do vitimismo, decisão, V20. Senhoras e senhores, esse é o Wendel Carvalho, senhoras e senhores! Irmão, obrigado. Cara, obrigado porrada. demais. Porra, foi um rola de uma hora e pouco aqui. Foi final do absoluto. Foi um rola absoluto. Que animal. Compartilhem, por favor. Comenta aqui embaixo o que mais chamou atenção. Eu vou voltar aqui nesse vídeo para poder ver os comentários. Comenta aqui embaixo o que mais chamou atenção. Principalmente, qual a tua decisão? Qual a tua decisão? Comenta aqui embaixo qual a tua decisão. E, por favor, manda esse vídeo aqui para alguém que precisa ver isso aqui. Compartilha com mais pessoas, tá? Obrigado. Nossa, foi animal. Animal. Eu ganhei um presentinho. Vou começar pelo caminho. O caminho. Vou começar pelo caminho. E, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem final pra galera. Tenho certeza que muita gente aqui te acompanha. Você é um cara que gera conteúdo pra caramba, tá sempre ali servindo, sabe? Legal. Colocando sempre o seu melhor à prova, é sempre livro aberto, gosta de contribuir pra caramba, faz parte da sua natureza isso, contribuição. Queria que você deixasse uma mensagem final aí pra toda a galera que tá ouvindo. Legal. Bom, se eu fosse não, né? Deixando uma mensagem final, se isso inclusive fosse a minha última mensagem, né? Sim. Seria: busquem construir uma vida virtuosa de fato, uma vida de virtude. E essa vai ser a vida que vale a pena. Uma vida onde você foge e se distancia dos vícios, uma vida onde você vai em busca de desenvolver todas as virtudes que Aristóteles já falava 2.400 anos atrás. Estudem isso. Estudem virtudes, busca construir uma vida reta, busca o caminho que é mais difícil. O tempo todo, busquem caminho que é mais difícil, porque o caminho mais difícil vai desenvolver musculatura em vocês, e aí aquilo que é impossível para as outras pessoas vai ser fácil para você, porque você se tornou forte. Então não busca o caminho mais fácil, busca o caminho que vai te desenvolver, que vai te aproximar da tua visão de vida. Sabe, uma vida virtuosa, esse é o caminho. Obrigado, viu? Animal. Fica com Deus. Galera, pra todo mundo, se você ainda não acompanha o Wendel, eu vou colocar todas as redes dele. Tá o Wendel Carvalho em todas, não tá? Se não me segue, tá sem 5G. Se não, Tá sem 5G. Não sabe o que tá acontecendo. Tá sem 5G. @Wendel Carvalho, tanto no Instagram, YouTube, TikTok. O Wendel distribui muito conteúdo, que sempre é um cara que gosta de gerar valor e contribuir na ponta de verdade com toda a turma. E se você tá vendo esse episódio pelo nosso canal do YouTube, não deixa de se inscrever. Se tá ouvindo pela alguma plataforma de streaming, deixa sua avaliação, deixa essas 5 estrelas, que você impulsiona esse episódio para mais gente e compartilha nos seus grupos de trabalho, de família, da galera, que eu tenho certeza que uma provocação... Como é que é essa certeza aí? Certeza visceral! Tá aqui, ó, do fundo da minha alma, tenho certeza que vai gerar alguma provocação. E tudo parte de um questionamento, de um despertar. E em nome da turma, obrigado, Wendel. Você sabe que você tá de portas abertas aqui pra voltar sempre. E a todo mundo, até a semana que vem. Fica com Deus e tchau!